pessoal, boa noite. Uma noite esperada para falar de muita atividade física. E nem é para ficar bombado, hein, gente? Vamos ver como estamos, se os nossos convidados já chegaram. Ah, o pessoal já está chegando. Vamos já chamar. Ah, já estão por aqui. Vamos botar ele na nossa sala. E aí, como estamos? Chegando! Alô, alô. Olá! E aí? Boa noite. Estava Boa ansiosa. Boa noite! noite! E aí? O cenário do Renan é uma beleza, né? Já tem até a bola lá atrás. Já tem prancha, tem futebol. Nem é Tem de de tudo! quem é da atividade física, né? Acho que entrega, acho que entrega um pouquinho, né? É um pouquinho dedo duro. Mas faz parte, né? Assim, eu acho que Sim, com Sim. certeza, né? tinha que fazer parte de todo mundo, né? Do dia a dia de todo mundo, Sim, né? sim, sim. Eu nem vou mostrar o quarto lá, que também é cheio de bola e um monte de coisa. Ai, já Boa, tem. galera. Oi, Vamos Dri! chegando. Oi, Adri, tudo bem? É uma torcida organizada que vem aí também. Olha, tem É, bastante gente que eu não Bola, conheço, aí futebol. deve ser convidados de vocês, né? Não? Sim, tem é. alunos meus, tem minha namorada assistindo aí. Tá certo. E aí, gente, vocês querem se apresentar? Diga aí. Cassie, Renan, vamos às damas primeiro, né? Sim, Diga sim, sim. lá, Vamos ser Cassie. cavaleiro. Se Ah, apresente para quem não te conhece ainda. tá bom, então vamos lá. Primeiramente, Rê, eu agradeço pelo convite e toma a liberdade de compartilhar com todas as pessoas que estão assistindo que o nosso objetivo essa noite, dia 22/9, nesse final de noite, né, é contribuir de alguma forma compartilhando um conteúdo que possivelmente contribuirá no dia a dia de vocês e de todas as pessoas que vocês puderem multiplicar. Eu sou a Cassie, educadora física de formação e especialização em terapias corporais. Mais especificamente, eu atuo com ginástica holística e ginástica na cadeira. Há 20 anos, eu estou na área de qualidade de vida através de palestras e vivências, despertando a consciência das pessoas quanto à oportunidade diária que nós temos de ser e viver a nossa melhor versão, iniciando a jornada da arte de cuidar-se, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é aquele diálogo que o gato fala com a Alice, né? Alice, para onde você vai? E a Alice diz: eu não sei. E aí ele responde: Alice, quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, pessoal, possivelmente, à medida que a gente for compartilhando o conteúdo, essa frase vai fazendo cada vez mais sentido. É com você, Rê. Obrigada. Uau, hein? Uau! Profissional de mão cheia, né? Nossa Senhora! Aliás, eu já fiz aí a ginástica na cadeira, a gente pensa que é só para idoso, né? Para aquele lá que está mais debilitado. Olha, né não, viu? Dá um suador bem bom, viu? Então é bem válido, é É válido para verdade, né? Você todas as fez as idades. duas já, né? Eu já fiz. A ginástica holística eu só pude fazer um pouquinho, mas a cadeira eu fiz inteira.
E ó, Sim. deu suadouro, viu, gente? Ó, não é brincadeira não, a gente acha que não, mas não. E Renan, conta de você aí. Bom, vou contar um pouquinho de mim, para quem não me conhece. Meu nome é Renan Azevedo, sou formado em Educação Física, sou pós-graduado em Ciências da Saúde no Exercício e no Esporte e tenho um curso de extensão em Biomecânica aplicado ao treinamento de força. Atuo como personal trainer aqui em Santos, trabalhando com condicionamento físico, qualidade de vida, é, treinos para pessoas com necessidades especiais também e trabalho bastante com emagrecimento e surf também. Trabalho na praia com calistenia, utilizando peso corporal. Em alguns momentos aqui eu vou comentar um pouquinho mais. Talvez essa palavra calistenia seja estranha para alguns. De repente nunca escutaram falar, mas estamos aí para ampliar o repertório de vocês, para tentar contribuir e gerar experiências positivas através dessa live que iremos realizar. Eu agradeço o convite da Regina por ter me convidado para participar, para contribuir com essa live e com a professora Cass também, que está compartilhando informações, falando sobre saúde, que é o que nos move e o que faz a gente acordar todo dia e ir na busca de algo mais. Ó, gente, você vê que são dois profissionais da atividade física de mão cheia. Dois segmentos meio diferentes, mas complementares, sempre focados na saúde. E para quem não me conhece, meu nome é Regina Otake, eu sou palestrante, mentora. Inclusive, gente, eu acabei de lançar o curso sobre felicidade. Porque felicidade é o que todo mundo busca, não é verdade? Inclusive, eu chamei os dois de atividade física porque a felicidade é o bem-estar, é um conjunto de bem-estar. E bem-estar físico faz parte disso. Não dá para a gente ser feliz se a gente estiver com alguma dor, com algum sofrimento ou com restrição de movimentos. Então, tudo a ver, né? Então, para quem vem me acompanhando, tem aí feito algumas lives, tudo relacionado à felicidade, porque felicidade é um conjunto de bem-estar. Não adianta a gente ter felicidade em uma coisa só, né? A gente precisa estar completo. E hoje, gente, a gente fala sempre em atividade física, a gente acha que não, que vai falar sempre sobre força, tem que fazer musculação, tem que fazer atividade física, tem que fazer... Não é bem por aí, né? Porque a ideia da gente não é que você que faz atividade física só para ficar malhadão, bonitão, gostosão, mas não é só isso, né? A gente veio falar de um outro lado, né? O Renan veio aí com a ideia que eu achei bem legal, o que eu pedi para eles é que foquem no assunto de atividade física, mas de uma outra forma, porque a gente já está careca de saber que a gente tem que fazer atividade física, sei lá, todo dia, 3 vezes por semana, isso, aquilo. É muito batido, não é? Eu acho que é muito batido, acho que não é por aí, acho que a gente precisa focar outras coisas, né? Não é focar, a gente precisa passar outros conhecimentos. Então, um primeiro assunto que eu queria que o Renan desenvolvesse é com relação a envelhecimento, né? Ô, Renan, diga aí, conta pra gente, o que você pode acrescentar pra gente? Sim, legal isso, Regina, que você falou, é que a gente vê hoje em dia que a gente vive uma pandemia, além do coronavírus, mas de obesidade e de sobrepeso, porque as pessoas não se movimentam, não estão engajadas em atividades físicas. E por quê? Será que elas realmente... Aqui a gente vai poder explanar um pouquinho mais sobre os benefícios que o exercício causa, sobre a consciência da importância de você manter-se ativo para você no futuro, você colher bons frutos, ter independência, ter autonomia. A gente sabe como é cruel uma pessoa que se torna dependente, que se torna frágil e que como isso debilita e atrapalha, impacta diretamente a qualidade de vida dessa pessoa, levando ao aumento de ansiedade, a depressão e outras coisas do tipo. Eu falo assim também, ô Renan, porque, desculpa já te interrompendo, né?
Mas assim, eu me preocupo porque assim, a gente vê, a Cassie falou, né, nas nossas reuniões de preparação dessa live, a Cassie falou uma frase que eu achei muito interessante, que a gente precisa envelhecer amarrando os sapatos, é assim, Cassie? É. Porque a gente até fez alguns posts sobre isso, porque quantas vezes a gente não vê pessoas idosas falando assim, eu não consigo mais amarrar meus sapatos, você pode amarrar para mim? Mesmo eu vejo reclamação de, por exemplo, pode ser assim, né? Não consigo catar as coisas no chão, eu não consigo, de repente, ter a flexibilidade da coluna, né? Então, quantos movimentos não ficam restritos? E isso não traz felicidade, pelo contrário, eu acho que cada vez que a gente tem uma restrição de movimentos, a gente vai ficando mais triste, né? Mais desanimada, porque começa a ver os idosos que ficam debilitados e aí parece que fica só esperando a morte, né? Não é assim? Entendeu? Sim. E isso poderia ser revertido se tivessem consciência, se tivessem engajados em atividades, estimulados, porque existe um preconceito ainda. Fala, treino de força é para jovem, não é adequado para idoso, e os idosos que mais precisam de força, porque perde força, eu vou comentar mais sobre isso, mas perde força, tem diminuições de hormônios, perde massa muscular, sarcopenia, enfim, uma série de fatores que com o treino, principalmente o treino de força, vai estimular ele a ter uma vida mais saudável, a fortalecer a musculatura, a aumentar a massa muscular. Isso traz independência, traz autonomia para a pessoa. Então, se ela tivesse essa consciência, as pessoas que estão assistindo aqui hoje, estão ouvindo a gente bater esse papo, vão estar absorvendo isso e com certeza vai estar inserindo isso na cabeça dessas pessoas, no qual isso vai atingir positivamente. E a gente conseguindo contribuir com uma pessoa, outra pessoa contribuindo com outra pessoa e espalhando isso, a gente vai conseguindo transformar. Então, é um trabalho de formiguinha, né, galera? E isso precisa começar quanto mais cedo é melhor, não é assim, Renan? Porque não adianta chegar, quando começa a ficar debilitado, querer começar a se cuidar. Não, lógico, né? Sempre é tempo, mas quanto mais cedo, melhor, né? Ou você acha que não? Entendeu? Não, nunca é tarde para começar, mas o quanto mais cedo a pessoa ter essa consciência, vai ser melhor para ela, né? Então, quanto antes cair essa ficha, vai ser melhor. Porque quando a gente é jovem, a gente não sente nada, tá tudo bem. Lá depois dos 40, depois dos 50, que vai tendo maiores consequências da idade, que vai afetando mais o dia a dia. Aí já desgastou a articulação, já tem dores, já desenvolveu crise de ansiedade, enfim, uma série de fatores que com exercício físico, numa rotina, poderia ser aliviado, poderia ser amenizado. E o exercício físico é isso, é lentificar o processo de envelhecimento, no qual até vou comentar aqui, o processo de envelhecimento é algo natural, inevitável e irreversível aos seres vivos, e no qual acontecem alterações fisiológicas, psicológicas, funcionais, hormonais, que impacta diretamente a qualidade de vida dessas pessoas. Ou seja, a gente tem uma linha que dos 20 aos 30 anos, a gente entra em um ápice de força, de hormônios, e dos 30 aos 50 anos, tem uma estabilização, mas começa a ter um declínio desses fatores, no qual força está relacionado à qualidade de vida. A gente não está falando de força, de muita massa muscular, não. Para realizar as atividades com independência, tá? E, bom, dos 30 aos 50 anos tem uma estabilização, um declínio, mas é estabilizado. A partir da quinta década de vida em diante, começa a ter maiores declínios, tanto de hormonal, de força, de massa muscular, e depois das 60, 70 anos, o declínio é mais avançado e é mais rápido. Então, a intervenção de exercício físico é primordial. E a pessoa tendo a consciência de quanto antes começar a se cuidar, mais longevidade com qualidade ela terá, vai ser melhor para a pessoa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2025, o Brasil será o 6º país com o maior número de idosos no mundo.
É um número muito alto de Nossa, é o idosos que vão sexto? existir. Nossa. O sexto. E ó, em 2050 tem uma estimativa também da Organização Mundial da Saúde que teremos mais idosos do que crianças e adolescentes abaixo de 15 anos. Isso é um fenômeno visto pela primeira vez. Então a gente vai envelhecer e teremos mais idosos do que pessoas jovens. Isso vai ser uma realidade. Nossa senhora, então E nossa população está envelhecendo, né? Ô pessoal, deixa eu dar uma boa noite aqui, tem bastante gente entrando, eu não dei boa noite para ninguém. Olha só quanta gente que foi entrando. Vamos lá, vou tentar falar alguns nomes aqui. A Cris Cajado, amiga nossa, né, Cassie? A Adriana Dantas, a Neide Azevedo, ela fala assim, ó, saúde, como é que é? minha tia, Ah, sua tia, a saúde deve ser integral, né, professor? É, a Neide fala muito com certeza. bom. A Karen, Naomi, Kenneth, sou fã. Kenneth, meu aluno! Ah, nomezinho difícil. Dizem que japonês tem nome difícil, mas não é só japonês, não, hein? Michael, agora não sei se é Michael, Mikael. Vamos Não ver quem sei. mais que eu consigo acessar aqui, que vai rodando todo mundo e eu não consigo acessar aqui todo mundo. Ah, Enfim, quem mais que eu vi por aqui? Reeducação, nessa 2018, Adriana Dantas. E assim vai, muita gente, né? Que legal! E sabe, uma outra coisa que você estava falando, Renan, e aí eu me lembrei, né? Que essa história de envelhecendo e vai caindo a musculatura, isso, aquilo. Outro dia eu estava conversando com uma mulherada e eu leio, e eu soube e fiquei assustada, né? Que a mulherada acima de 50 anos, 25% diz que sofre de incontinência ou urinária ou fecal. E assim, a mulherada não sabe, né? O que é uma incontinência urinária e fecal? Na verdade, quando escapa uma gotinha de urina, ou até mesmo de fezes, você fica achando que está com diarreia e é normal? Não é, gente. E aí eu fui ler sobre isso, porque como me comentaram isso, eu achei que é muita gente, e fiquei imaginando o quão desconfortável deve ser isso, quão desagradável isso deve ser, né? Então eu fui ler sobre isso. E aí eu me assustei quando falaram que era 25% das mulheres sofrem disso acima de 50 anos. Ô, Cassie, você que é mulher, conta aí um pouquinho como é que é essa história. então, Rê, a gente precisa ficar atento com uma região do nosso corpo que a maioria das pessoas negligenciam, que se chama assoalho pélvico ou piso pélvico. Então, como o próprio nome indica, ele é um grupo de músculos voluntários e involuntários e ligamentos conectados a estruturas ósseas que se fundem e sustentam os órgãos abdominais e pélvicos. Eles parecem uma teia, uma rede de sustentação. É como se fosse uma cama elástica para os órgãos. Na verdade, ele fica ali embaixo de tudo da gente, não é isso? Na parte de Isso, baixo é assim. mesmo. Ele sai do osso da frente, que é o pubis, e vai até o cóccix, como se fosse uma rede mesmo, uma rede que nem a Isso. gente deita, E uma para rede que a ficar, gente deita. e para ficar segurando todo o Isso. E tórax, ele não é se isso? fecha na lateral, né, com os ossos da bacia, que são os ilíacos. E é interessante a gente entender que ele é conectado com 3 tubos, né? 3 tubos passam por essa região, que são a vagina, o reto e a A uretra. uretra. Então, a gente tem que saber
que todos esses órgãos estão ali conectados. Então, ele controla os órgãos pélvicos. Então, o assoalho pélvico, ele é uma musculatura como outra qualquer, que precisa ser cuidada. É de extrema importância o cuidado com essa musculatura, porque ela influencia diretamente no que você acabou de comentar. Ela influencia não só na urina e nas fezes, mas nas relações sexuais também. Então, esse controle, no sentido desse cuidado, é extremamente importante. E a gente pode trabalhar, tá, tudo bem, e aí? Mas como que a gente pode trabalhar? Como é que faz esse né? exercício? Então, ao invés de quando você senta, você deixar seu abdômen todo solto. Ai, deixa eu me endireitar aqui. É você lembrar de sugar. Pensa no seu umbigo, como se, um pouco abaixo do umbigo, como se você sugasse os órgãos internos. Puxa! Encolhe a barriga? E como se fosse encolher a barriga, como se fosse vestir uma calça, uns 2 números a menos. Aí você dá essa segurada. Mas também a gente tem que ficar atento com o seguinte: existem as pessoas que têm eles totalmente relaxados e existem as pessoas que têm ele totalmente contraído. Então, um bom exercício para você saber, ele é extremamente importante você se autoconhecer. Então, você pode estar deitado na sua casa, flexiona os joelhos, então vai dobrar as 2 pernas, os pés apoiados no chão, você está deitado. E aí você pode iniciar reconhecendo essas regiões, indo na região lá do sacro, do ânus, e fazendo pequenas contrações, como se estivesse segurando o pum. Então você vai lá e, opa, sabe aquela hora que você precisa dar uma segurada no pum? Então segura. Segura e relaxa. É uma forma de você se conectar. E lembrando que tudo que eu tô falando não é órgão só de mulher. Mulher e homem têm assoalho pélvico e precisa trabalhar na mesma forma. Os dois estão ligados às mesmas conexões. Órgãos sexuais, uretra e a parte do ânus. Então, a gente precisa ficar, do cóccix, precisa ficar bem atento. Então, trabalhar o cóccix, fazendo essa contração e relaxamento. A parte do pubis é quando você sente esse sugar os órgãos para dentro. Então, lá embaixo, sabe, a calça, como se fosse lá embaixo uma calça jeans bem baixa, você treina. E o transverso do abdômen, é lá mais na região do umbigo, também suga e relaxa. Que difícil isso. É bem difícil, é bem difícil. Tô aqui, é uma região que ninguém fala. Vamos treinar o assoalho. Né? Então, por isso que eu falei, precisamos conversar isso, porque eu fico imaginando que a pessoa que sofre de incontinência urinária ou fecal deve ser pior ainda, né? O quão triste deve ser isso, né? Acho que a vida social dessa pessoa deve se reduzir, porque ela deve se sentir desconfortável em ir em algum evento social pensando que de repente vai sofrer disso. E isso que você está falando é extremamente importante a gente frisar que isso não está relacionado só com quem não treina. Isso também está relacionado com quem treina em excesso. Ah, treinar em excesso, mas você diz treinar quando faz muita musculação, isso, aquilo, também prejudica o assoalho pélvico? Pode prejudicar, dependendo do tipo de exercícios que você aplica. Jogadoras de vôlei têm um alto índice de incontinência urinária por conta do impacto que elas projetam na hora da pancada.
Então, na hora que elas chegam no Gente! chão, E como essa a gente pancada faz é para tão então forte. treinar esse assoalho pélvico para não ter então a incontinência Isso, urinária e fecal? isso. Porque O todos esses ideal é exercícios que treinar. você está falando, que nem a Adriana falou aí, já estou treinando o que você está falando. Eu também, tá aqui, você está falando, tá aqui, pensando, tentando contrair, mas é um negócio meio difícil de É, imaginar o que é. você está falando. É difícil, ele exige bastante concentração e não é às vezes num momento que a gente está aqui. É natural do ser humano. Ai, a pessoa dá a dica e você já vai. É a mesma coisa que eu falar. E o seu dedinho? Ele tá apoiado no chão? Como que tá o dedinho do pé? Aí que a E aí pessoa vai ver, né? automaticamente, opa, o dedinho do meu pé? Então, porém, você vai encontrar mais facilidade num momento totalmente seu e de concentração e com o seu corpo, quando ele está deitado no chão e você apoiando o sacro melhor no chão, né? Então, os glúteos estão apoiados no chão, sua perna estará flexionada, né? Perna dobrada, pé no chão. Aí você vai ter mais facilidade de perceber. E é isso. Olha, eu vou fazer uma pergunta que muita gente deve estar pensando e não deve estar com coragem até de perguntar. Porque a mulherada ainda a gente vê, o pessoal fala, faz exercício de pompoarismo. Uhum. É Isso. exatamente esse mesmo músculo. É Aí, isso. gente. Então, na Isso. relação também exercita bastante. Então, Isso. gente, ó, capricha à noite. E Então, parece brincadeira. tudo Parece de bom. brincadeira, Rê, mas É. faz diferença sim, e muito. E principalmente nas mulheres depois dos 50 anos. Elas precisam ficar mais atentas, não só mulheres, quanto homens também. Então, às vezes, até a própria ejaculação precoce está relacionada a esse tipo de descontrole, vai, do assoalho pélvico. Bom, só para fechar esse assunto do assoalho pélvico, então a gente resumidamente pode falar que a gente pode trabalhar muito durante a noite. E aí resolve esse problema de incontinência. É mais ou menos isso. Esse conselho os homens vão gostar, não? Ô, mulherada, tem que procurar os maridos, namorados, parceiros aí, ó. Legal. Mas fora essa brincadeira, gente, o Renan falou aí bastante sobre prevenção, né, da, da idade, né, para a gente ter uma longevidade saudável, né, para a gente envelhecer saudável. O que vocês dois podem acrescentar aí para a gente? Renan, quer falar? Bom, só fazer um link de um assunto importante também que precisa ser comentado sobre doenças crônicas não transmissíveis, que são de alta prevalência de fatalidades e que elas poderiam ser evitadas com alguns fatores que eu irei falar aqui agora para vocês. Bom, alguém já ouviu falar sobre doenças crônicas não transmissíveis? Acho Elas que são não. talvez esse nome pode soar meio estranho, É. mas são bem comuns. E quais são elas? Doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, cânceres, diabetes, doenças respiratórias. Segundo um artigo publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia em 2019, 73% de mortes globais foram devidas a algumas doenças crônicas não transmissíveis. No Brasil, foi causa de 72% de mortes, tá? E 45% das pessoas adultas, 54 milhões de pessoas relatam ter ao menos uma doença crônica não transmissível. E sabe, a gente tem 3 fatores que a gente não pode modificar, que são o sexo, a idade e a genética. Porém, há 4 fatores
modificáveis que estão ao alcance da nossa mão, que a gente pode mudar e fazer o nosso destino ser diferente, que são eles: a inatividade física, mudar para ter hábitos de atividade de exercício físico, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool e a má alimentação. Esses 4 fatores, Peraí, são Renan, muito 4. fortes. Repete aí para nós. Alimentação. Inatividade, ó, fatores modificáveis que está ao nosso alcance, que a gente pode mudar o nosso destino, são inatividade física, o próximo, tabagismo, o próximo, a má alimentação, e o próximo é o consumo excessivo de álcool. Vixe, A gente sabe, quando mudar comportamento é difícil, precisa começar a mudar aqui, né? Então, ter essa transformação é que é a chave. O interessante, o ideal, a gente sabe que é difícil, mas ter um trabalho multidisciplinar, um psicólogo, nutricionista, educador físico, mas a gente sabe que nem todo mundo tem condição de ter acesso a esses 3 grupos. Mas buscando ter hábitos, buscando melhorias, buscando consciência de mudanças pequenas de hábitos, o que eu digo, né? Uma pessoa que quer emagrecer, se ela for entrar em algo radical, vai ter duração isso? É duro, né? Não tem, né? É difícil. A pessoa entrar na pira, quero perder 5 quilos em 2 meses. Vou parar de tomar refrigerante, vou parar de comer bolo, de comer pão, cortar todo o carboidrato. E ela vai conseguir sustentar essas mudanças radicais? Muito difícil. A gente sabe que quase impossível. Aí ela faz uma zona no metabolismo dela. Ela restringiu demais as calorias, cortou tudo, se privou de tudo, e o metabolismo dela bagunçou tudo. Passou 2 meses, não aguentou mais, bateu a vontade de comer e chutou o balde, volta a comer tudo que não tinha comido, com o metabolismo mais devagar, vai acumular mais gordura, vai engordar mais do que estava antes. Esse é um problema vicioso. É o efeito sanfona, né? Aquele conhecido efeito sanfona, né? Detestável. Mas o que a gente precisa, né? Tem uma mudança gradual. Fazer mudanças leves e aumentando isso, e a pessoa vai colhendo resultado, ela vai se animando, vai incentivando, e com isso ela consegue tornar isso um hábito, né? Então, mudanças graduais eu acho bem importante para ter constância. Que o projeto, o exercício físico, bons hábitos, não é para 5 anos, não é para vou chegar nos 50, 60, quando eu chegar lá, eu vou comer só fast food. Não é assim, não tem um fim. Ele tem um início e tem um meio. Não tem fim. Vai ter o fim quando a gente subir. Quando a gente não subir, a gente tem que estar nos bons hábitos, né? Para ter aquela independência, para ter autonomia, estar bem na terceira idade, estar podendo curtir a vida, os filhos, os netos, mãe, pai, enfim, esposo, marido, mulher, né? Aproveitando a vida e com qualidade, né? Acho que esse é o barato. Então, é mudar essa chavinha. Eu acho legal uma frase de Maslow, de 2008, que ele fala: dar vida aos anos e não somente anos à vida, né? Então, isso é muito legal, de reflexão, e são hábitos, né? Ter bons hábitos para você colher isso no futuro. Você quer complementar, Cassie? Diga aí. Eu concordo com o Renan que é uma jornada. A gente não está aqui, eu vou treinar hoje, amanhã, daqui um ano não precisa. É uma atividade física, precisa ter uma constância. Senão, tem gente chorando o que você aqui, vai ó. ter constância é tomar remédio. José Remédio Luiz pra dos isso, remédio Santos pra está aquilo. chorando aqui, que acho que não pode mais tomar cerveja, é isso? Não, claro que pode. O radicalismo
ele nunca será saudável. Seja ele qualquer coisa em excesso, vai fazer mal. Se você começar a treinar 6 horas por dia, todos os dias, vai chegar lá na frente e a gente sabe que os jogadores de futebol, os atletas, eles têm um período que eles precisam reduzir. Então aí é outra coisa. O que a gente está falando é sobre saúde. E saúde, a gente nasce com ela, tirando os casos das pessoas que nascem ou com alguma deficiência ou com alguma doença pré-existente. No mais, nascemos saudáveis. E aí é necessário que a gente lembre disso e cuide do nosso corpo. É claro, de vez em quando, um fast food, de vez em quando, tomar uma cervejinha, um vinho, um uísque, sei lá. Tudo bem, tá tudo bem. É a harmonia da sua vida, de todos os estágios da sua vida, é que vai fazer a diferença para que realmente você viva a sua longevidade e chegue lá na frente de uma melhor forma. Ao invés de chegar uma pessoa com dificuldade de amarrar calçado, uma dificuldade de fazer a sua própria higiene pessoal, porque o movimento também e os outros movimentos. Como que você vai alcançar as outras áreas? Então, por isso, a extrema importância da atividade física. Extrema importância. E você tem uma tal de ginástica holística aí, né? Como é que é essa história aí? Ó, deixa eu dar uma boa noite mais um pessoal que tá entrando, ó, pessoal, legal, hein? Essa turma é muito legal, ó. Edna Luciana, que acabou de entrar, gente, e ela está no Canadá. Que chique que nós estamos, ó, internacional. Aê! Vamos ver. Que bacana. José Luiz dos Santos. A Adriana tá falando assim que hoje foi dia de fast food lá na casa dela. Adriana Gonzalez. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. A Elaine Nunes diz equilíbrio em tudo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. É o José Luiz que estava chorando, que não pode tomar cerveja. É isso aí. Diga aí, Cassie, e aí? Conta aí, o que é essa ginástica holística que nem eu não sei? A Mônica Naira tá falando que adora a sua ginástica. Ela pratica. A ginástica holística, então a gente precisa saber da onde veio, o que é isso? Ginástica, a gente já sabe, o nome está relacionado à arte de flexibilizar o corpo, fortalecer. E holística vem do grego holos, que significa todo. Então é uma ginástica que vai trabalhar, né, o corpo todo. Então ela é um método de trabalho corporal que atua em 3 níveis: pedagógico, terapêutico e preventivo. Ela foi criada há mais ou menos uns 100 anos atrás por uma médica e fisioterapeuta, a doutora Henry Fried, onde, através da sensibilização e da tomada de consciência, a ginástica holística ela conduz o aluno a uma melhor utilização do seu potencial perceptivo, sensorial e motor, e a uma atitude corporal mais harmônica. Porque você vai cada vez mais conhecendo o seu corpo. Então, ela vai agindo simultaneamente sobre a respiração, o equilíbrio, o tônus muscular, contribuindo para melhorar todas as funções do indivíduo na sua unidade psicossomática. Então, os exercícios, eles solicitam o corpo sempre na sua globalidade. Então, os alunos, eles experimentam gestos inabituais, complexos, trabalha muito a imaginação, o potencial lúdico e, consequentemente, isso exige respostas neuromusculares renovadas.
diferente daquilo que a gente está acostumado a copiar. Porque o professor vai narrando e aí você vai executando. Então Dá um você exemplo para a trabalha gente ter uma ideia de como que funciona isso. como que funciona isso. Porque tá muito bonito você falar, mas a gente tá aqui, ó. Como que será isso? Numa aula que eu apliquei a semana passada, foi muito engraçado que um aluno meu, ele tinha comentado uma vez, nossa, o pessoal fala que eu tenho muita força no braço esquerdo, mas eu não tenho a menor consciência. E aí a pessoa, os exercícios são aplicados tanto em pé, deitado, sentado. São exercícios como... Mas deixa eu só finalizar. Ele fez a aula e ao realizar alguns movimentos, ele falou, caramba, não é que eu tenho mais força no braço esquerdo do que o direito? Trabalha-se muito o corpo de forma unilateral. Trabalha-se o corpo de uma forma onde você vai ter uma percepção diferente dele. Ah, mas você não pode descrever? Ele é vivencial. Ele é totalmente vivencial. Então, Nossa, a gente não você consegue pode imaginar. hoje, mas deixa eu experimentar um aqui sentado, Cassie. Tá, tudo bem. Então vamos lá, vamos experimentar um sentado. Então você vai, você está sentado aí na sua cadeira. Então um exemplo simples que você pode levar para a vida, que são automassagem. É um dos exemplos que a gente aplica. Se você todos os dias massagear 10 vezes, Vou fazer junto, vai. aí depois 10 vezes, então vamos lá. Todo mundo aí, apoia o cotovelo, mão lá no trapézio, que é aqui no nosso ombro. Ao você apertar... Tá tudo duro aqui. Então bora soltar, maluco. Isso, então vai apertando com muito respeito. Isso, vai apertando. Dói, esse negócio dói. Opa! Agora a gente vai lá do outro lado, no outro. Apoia uma mão no cotovelo e vai. E vai. Massageando. Lembra que você está cuidando de você. Esse é um momento da sua noite que você separou para cuidar um pouco mais de você. Isso. Eu estava Agora, realmente merecendo a massagem. Olha. a gente vai lá atrás, lá na cervical. Lá na cervical, a gente tem um ossinho meio pontudinho que se chama D1. Lá, a gente vai puxar. Sabe quando a gente pega na pele do animalzinho? Que a gente puxa? Então vai lá e puxa. Lá em D1, naquela vértebra abaixo da cervical, que ela é meio pontudinha. Pega ela e puxa para trás. Mantém o corpo alinhado e vai puxando. E a cada carinho que você vai fazendo no seu corpo, pensa nele. Oi, eu tô cuidando de você. Isso. Agora com a outra mão, vai lá e executa o trabalho. Lá em D1, lá na cervical. E vai relaxando. Lembra que é aquele momento onde você está cuidando de você. E você merece isso. Mais um pouquinho. E volta. E observa. Como Até que ficou parece a que região. a gente está até respirando melhor. Isso! Tá até mais leve, ó. O ar ficou mais fresco até. Ficou mais fresco. Então é um dos movimentos
que a gente pode fazer todos os dias. São 800 movimentos que compõem o método da ginástica holística. Um método onde a gente pode definir como se fossem alongamentos, mas que trabalha a região do assoalho pélvico, trabalha todo o nosso corpo. E eu vou deixar amanhã no post, vocês vão ver uma aluna no mesmo dia. A foto foi ontem. Eu já pedi autorização para ela. Falei, posso postar quinta-feira? Ela falou, pode, porque eu não estou acreditando, eu vou compartilhar com a família inteira. Uma única aula. E vocês vão ver amanhã, na arte de cuidar-se, esse post do antes e depois de uma única aula. Já fiquei curiosa. Então é isso, é um realinhamento postural. Então ele complementa a atividade física. Então por exemplo, é como se fosse uma preparação para que você tenha um bom treino, uma preparação para você prevenir qualquer tipo de dor ou desconforto no corpo. Então, ela trabalha como um preventivo. Então, ela realinha o corpo para você executar todas as tarefas do seu dia a dia com mais segurança. Yes, essa valeu, hein? Já a massagem aqui já deu uma aliviada, até deu uma esquentada aqui. Nossa, foi muito boa esse brinde dessa live aqui, isso foi legal, hein? Aí você falou assim, em preparar o corpo para força. E aí, Renan, diga aí, qual é a dica de força, então? Vou deixar para os homens falar de força. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Vamos falar do treino de força. Já falo que ele é essencial, ele é vital para o ser humano. Porque a gente sem força, a gente não consegue levantar de uma cama, levantar de uma cadeira. Então a gente precisa treinar essa capacidade. Não é só homem, né? Não é só uma hipertrofia, não é para ficar bombadinho, né? A ideia não é essa, né? Todo mundo, para todo mundo, todos os gêneros precisam. Um ser humano. O ser humano precisa de força, então precisa ser estimulada essa capacidade. E os idosos precisam muito treinar essa capacidade, inclusive. Bom, eu posso falar do treino de força, passando pela performance, passando pela saúde, passando pela estética. Bom, como a gente executa o treino de força? A gente pode fazer na sala de musculação, que é um lugar bem conhecido, bem difundido. A gente pode fazer... isso é mais chato, não é não? Porque, olha, não cansa fazer estar dentro da academia? Pra mim, cansa. Não sei o que você acha. Não tem um outro truque mais interessante e diferente, assim? Então, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, acham monótonos. E aí a gente parte do princípio. Só na sala de musculação eu posso treinar força? Não, negativo. O que eu costumo falar também. O nosso corpo não sabe se está puxando uma máquina de milhares de reais com as anilhas, com os pesos, ou se está fazendo contração com o seu próprio braço, com o seu próprio corpo, numa parede, num agachamento. O teu músculo ele vai contrair, ele vai alongar da mesma forma que está fazendo numa academia ou que está fazendo com o teu peso corporal ou com algum outro acessório que você possa ter na sua casa, hein? Como bendes, elásticos, caneleiras, pequenas anilhas, enfim. O importante é saber como manipular o teu corpo para gerar uma sobrecarga adequada para esse indivíduo, direcionando o treino para a individualidade biológica de cada pessoa, cada pessoa é diferente da outra. Então, o estímulo que pode ser bom para mim não pode ser bom para você e vice-versa. Então, manipular, entender sobre fisiologia e biomecânica, tu faz um excelente treino em qualquer lugar. Eu trabalho bastante com a calistenia, como eu estava falando no começo, na introdução. O que é calistenia, Renan? Calistenia, nunca ouvi falar. Nem sei você falar treinar. São exercícios de força com o próprio peso corporal. Parte daquele princípio. O teu músculo não sabe se está fazendo com aparelho ou se está fazendo com o peso do seu corpo. E a gente tem N variedades, tem centenas de variedades de exercícios, de execuções, de métodos,
de posições que você coloca o teu corpo no espaço que podem facilitar ou que podem dificultar. Então dá para trabalhar de todos os níveis, desde pessoas que estão iniciando a pessoas avançadas. Então é isso, você leva contigo. A academia está aqui, ó. Tu vai viajar, a academia está aí. Então não tem desculpa, você não precisa de um espaço, precisa de um corpo. Você tem um corpo, você pode treinar. Essa é boa, hein? Não dá para fugir, não tem desculpa. Não tem desculpa, é força de vontade, é você com você, e você realiza em qualquer lugar. Idem, a holística também. Já Os deu para aparelhos perceber. são bolinhas de tênis, bolinha, mas você realiza também em qualquer lugar, só precisa do seu corpo. Não tem desculpa. Ô, Renan, eu tenho bastante amigo que é maratonistas. Você tem uma dica legal assim para os maratonistas, para preparo? Porque eu imagino assim, né? Agora na pandemia, muitos desses maratonistas pode ser que não. O treino deles pode estar prejudicado, né? Não sei como faz para retomar, porque agora eles vão começar a retomar para poder voltar, né? As maratonas devem voltar. Parece até que a São Silvestre agora vai ter esse ano, né? Então, Antigamente pensava que maratonista precisava só treinar resistência, treinar bastante cardiorrespiratória e treinar com exercícios com carga leve com bastante repetição. Tinha isso em mente, que o maratonista não podia hipertrofiar. E a gente não está falando de hipertrofia. Hipertrofia é o aumento da massa muscular, tá? Para quem não conhece o termo técnico, hipertrofia. Então achava que o maratonista não poderia hipertrofiar, ter uma maior hipertrofia em membros inferiores, que uma coxa mais grossa iria atrapalhar, iria pesar, iria deixar o mais lento. Só que hoje a ciência já comprova ao contrário. Os maratonistas, corredores, amadores, profissionais, eles precisam treinar força. Primeiro, evitar lesão. Você fortalecendo o teu músculo, fortalecendo o tendão, você tem um maior preparo, uma maior proteção para a tua articulação. Então a gente sabe que corrida é com alto impacto. Você tem a reação do solo ao teu corpo, e isso você impacta tornozelo, joelho, quadril, coluna. Então você tendo uma musculatura mais forte, podendo te preparar para longas distâncias, vai tornar o teu esporte mais saudável e com mais longevidade. E outra coisa, potência, você aumentando a tua força muscular, os teus músculos contraindo de uma forma... a gente ganha um aspecto neural do ganho de força, é a recrutação da fibra muscular. Você tem um disparo do cérebro para o músculo mais rápido para ele contrair. Então, quando a gente está fazendo, por exemplo, uma corrida, tendo essa contração mais rápida, gera uma economia de corrida para o atleta. Ele faz menos esforço, o músculo contrai, ele não precisa fazer tanto esforço, e quando ele precisa ter uma potência, dar um sprint, ele tem potência para poder fazer isso. Se é um atleta que ele não treina força, numa hora que ele precisa dar um gás, ele pode ter até condicionamento cardiorrespiratório, mas ele não tem aquela força, aquela explosão em membros inferiores para poder dar aquele gás que ele precisaria. Então, assim como trabalhar membros inferiores, trabalhar o corpo inteiro, o core também, a região central do nosso corpo, constituído pelo abdômen, lombar, pelve e quadril, também precisa ser estimulado, porque é onde a gente transfere energia. Quando a gente está correndo, está transferindo o peso de um lado para o outro, onde ocorre todo um sinergismo e toda a musculatura mais fortalecida, mais forte, hipertrofiada, vai ser mais benéfico, vai conseguir dar esse sprint para os atletas para ter o diferencial. Porque quem ganha uma maratona, uma corrida, não é o que é mais resistente, mas quem é o mais rápido. Não, então tem que ser as duas coisas, né? Tem que ser resistente e forte, né? Exato, vai contribuir e muito, vai aumentar a performance daquele atleta. E eu vejo que eles não têm muito alongamento, ou não? Ou não precisa ter? Não, precisa ter. Alguns atletas negligenciam, mas é importante ter a articulação trabalhando uma amplitude boa,
Um alongamento exagerado e muito curto, eles não são benéficos. Então, a pessoa com hiperflexibilidade pode não ter uma estabilidade articular, assim como uma pessoa também muito encurtada. Então, o meio termo ali é o interessante. Então, ter um nível adequado de uma articulação para que ela possa desenvolver, gerar força, ter a capacidade contrátil boa para gerar estímulo de força e potência também. Então, o meio termo é você trabalhar flexibilidade também, mas também não precisa ser por exemplo, uma bailarina para correr, não precisa ser totalmente flexível, mas ter um nível adequado. Para correr é boa. Ou nem Cirque du Soleil, né? Ai, também demais, né? Poxa, legal, gente. Mas tudo isso, para quê? Para a gente ter saúde, que é o bem-estar físico, que faz parte da felicidade, porque ninguém consegue ser feliz se a gente tem uma dor, né? Para vocês terem uma ideia, para a gente ser feliz, existem 5 bem-estar que precisam ser completados: espiritual, físico, emocional, relacional ou intelectual. E o bem-estar físico também colabora. Uma, para você estar realmente saudável. E outra, por causa dos hormônios, não é isso, gente? Diga aí pra mim, Cassie e Renan. Cassie, vamos lá. Porque os hormônios também dão essa sensação de bem-estar, né? Porque a gente conhece que como é que chama? Dopamina, serotonina, tem mais alguma nina aí? Tem várias ninas. A gente precisa lembrar que essa mudança dos hormônios, ela também altera o nosso humor, o que faz todo sentido com a felicidade. Então, às vezes, a gente fica mais down, mais cabisbaixo, mais todo triste e acha que um chocolatinho vai fazer a diferença. Mas não é só o chocolatinho. É que, na verdade, o chocolate também solta os hormônios, né? Do bem-estar, né? Da satisfação, ele né? contribui. Mas muito chocolate dá colesterol, engorda, dá glicose, Isso. dá diabetes, né? Isso. E a importância desse autocuidado hormonal, de uma forma geral, a gente precisa ficar muito atento, por conta que um dos fatores que a gente percebe é quando a gente está se sentindo sem energia, ou percebe que você está se sentindo mal-humorado. Então, é extremamente importante. E o que acontece? Quando você pratica uma atividade física, você altera toda a sua fisiologia. E isso favorece todo o seu trabalho corporal de uma forma global. Então, põe todo mundo para trabalhar. Cada um vai indo lá, executando a sua tarefa para manter essa máquina que é o seu corpo com um bom funcionamento. Então, para que tenha essa harmonia e equilíbrio hormonal, a alimentação, e já falamos, não é para ser totalmente regradinho, não é essa necessidade. Mas você precisa ter uma atenção de que tudo que você está pondo para dentro, se ele é mais positivo ou mais negativo. E isso vai alterar no hormônio, que vai alterar no seu estado de humor. Aí você vai se sentir mais irritado e não sabe por quê. Tá lá, só comendo fast food. E não sabe por que tá irritado. Então a gente precisa ficar atento. Porque tudo Você sabe que eu tive depressão, né? Quem me conhece hoje nem imagina que eu sofri de depressão, né? Porque eu tô sempre sorrindo, eu tô sempre inventando moda, sempre tô bagunçando com todo mundo, mas não é isso, né? A minha depressão é uma depressão disfarçada que eu tive. E eu saí por causa de um esporte, né? Eu fui fazer, tudo bem, meu esporte é meio maluco, eu fui fazer o voo livre. Mas não é só isso, né? Não é porque eu fui fazer louco,
foi adrenalina total. Não. O que o voo fez? Lógico, tem essa parte dessa adrenalina toda, mas mais do que isso, o voo me mudou meu estilo de vida. Por causa da minha paixão pelo voo livre, eu fui fazer atividade física, porque, para quem não conhece, o parapente que eu fui fazer, ele pesa nas costas 20 quilos. E aí, quando a gente voa, quem conhece, que a gente decola da montanha, a gente não sabe onde vai pousar. Se você vai fazer um voo local, ok, você sabe onde vai pousar. Mas quando você faz um voo de distância, você não sabe onde vai pousar. E aí eu tive uma situação que eu fui pousar num lugar longe da onde chega carro. O que eu tive que fazer? Botar o parapente nas costas, uns 20 quilos, e olha, andei. E isso, na verdade, durante as aulas de voo, eu não conseguia fazer a aula, porque o treino era assim, você sobe o morro com o equipamento nas costas, chega lá em cima, você treina a decolar, aí você voa até o pé do morro. Aí você põe o parapente nas costas de novo e sobe o morro. Imagina, eu que estava obesa, sedentária, não aguentava fazer nenhuma vez isso. E aí eu falei, não, gente, não dá. Eu gostei tanto do voo que eu falei, não. Aí eu fechei a boca, fiz dieta e entrei pra academia, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu entrei pra academia e aí sim, aí eu emagreci 20 quilos mais ou menos. E aí a minha meta era conseguir carregar os 20 quilos, não meus, os do parapente. Não o que eu perdi, mas o do parapente. E aguentar carregar isso não sei quantas horas, pelo menos 1 hora. E foi o que aconteceu quando a gente decolou e fomos explorar uma área nova. Nós pousamos num lugar que o carro não chegava, a gente achou que ia chegar, não chegava, foi botar o parapente de 20 quilos nas costas e andamos 3 horas, gente. 3 horas, só morro acima. Aquele dia eu dei graças a Deus. Então, graças ao voo, então a minha vida mudou e a minha depressão, nunca mais. Arrasou. Então, mesmo agora, na pandemia, eu também parei de fazer academia, né? Porque as academias fecharam. Aí eu fiquei treinando em casa um pouquinho. Mas em casa também é difícil, precisa ter bastante disciplina. Durante o tempo eu consegui fazer. E aí depois não dava mais, não rolou mais. E aí eu dei uma abandonada. O que aconteceu? Passou 1 ano. O estresse mental, gente. Não aguentei. Aí eu tive que achar uma praça aqui perto de casa para voltar à atividade física de novo. E aí sim, então hoje eu corro. Ou corro não, né? Eu faço de conta que eu corro. A gente anda rapidinho, não importa, né? Trote. Faz um trotinho e tal, mas todos os dias, no mínimo 6 quilômetros. Por que isso? Porque eu engordei de novo, né? O que o Renan falou, ficando no efeito sanfona, essa desgraça aí. Uma, por causa disso. Outra, muito mais importante, é a higiene mental, é o estresse que vai embora, né? E a saúde agradece. Sim. O condicionamento físico é completamente diferente, Até o Renan estava falando aí no começo aqui, como é que é? Doenças não transmissíveis. Doenças crônicas não transmissíveis. Isso. E você está falando que não sei quantos milhões, eu não memorizei os números, mas 54 milhões. E dentro disso daí tem os infartos de coração, não é isso? Então, eu já acrescento aí, que não é só por falta de atividade física.
né? Que a gente altera. Eu já coloco aí também, além da atividade física, o infarto é falta de felicidade. Porque se você não está feliz, você não libera um monte de hormônios, não é assim? E pelo contrário, a gente entra numa energia negativa, numa vibração tão negativa, que isso causa um monte de doença, que um deles eu falei que é o infarto. É infarto, pressão alta, colesterol, glicose, glicemia, como é que é, diabetes, e assim vai. Que são doenças que não são transmitidas, não é que você pega de alguém. São doenças que o seu próprio corpo desenvolve. Por falta de felicidade. Então, quando a gente fala felicidade, eu não estou falando só de depressão, ansiedade, não é isso. É todos esses 5 bem-estar que eu comentei. E esses 5 bem-estar não sou eu que defini. Isso é a psicologia positiva que fala. Porque hoje é a definição do professor de Harvard, do curso de felicidade lá em Harvard, chamado Tal Ben-Shahar. É ele que define essas 5 felicidades, 5 bem-estars. Então é o conjunto disso. E a atividade física é uma delas, né? Não dá para falar que a gente pode negligenciar. Não dá para falar que só comendo chocolate a gente vai ser feliz, né? Pelo contrário, né? E aí tudo isso influencia nos hormônios, né? Assim, ô Renan? Sim, sim, Regina. É para pegar esse gancho e acho que a gente está passando aí 1h10 quase, né? Não sei se o povo está querendo dormir, está querendo, pô, acaba logo isso, ou quer que a gente fale mais? Mas quero falar de aspectos rapidamente, Então os vamos lá, vamos benefícios. para a gente ir encerrando. Diga aí, Renan, para a gente ir encerrando, então. Tá, sobre os benefícios, galera, do treino de força e do treino cardiorrespiratório também. Tá bom? Do treino de força, aumento da massa muscular. Ah, é só ficar forte? Não é somente ficar forte. Tem a questão da... Gente, acabou de entrar o Cruz Ney, ele é um amigo meu, outro internacional do Japão, gente. Além do Canadá, nós estamos no Japão hoje. Sim! Show, Cruz, seja bem-vindo. Bom, a massa muscular é bom para a autoestima, a pessoa se sentir melhor, se sentir bem, produzir mais, ser feliz, encher menos o saco do outro. Então é importante, é bastante importante também, né? Além da taxa metabólica basal ser mais elevada, o músculo faz com que o nosso metabolismo fique mais acelerado, então a gente parado, a gente está gastando mais energia, porque tem mais massa muscular. Então isso vai de encontro com quem está querendo emagrecer, quem está querendo definição muscular, quem está buscando saúde. Você tem tem um metabolismo mais ativo, porque você tem mais massa magra. Eu não estou falando de super musculoso, estou falando de aumentar o seu tônus muscular através do treino de força. Tá? Liberação de hormônio. Tem um hormônio irisina. Foi descoberto de alguns anos para cá, tá? Ele não é tão antigo, e ele é um hormônio super promissor, que ele tem vários benefícios, que ele atua ali no tecido adiposo branco, o tecido adiposo que tem um baixo metabolismo, ele faz o processo de Browning, ele meio que modifica a cor desse tecido adiposo, tornando ele mais marrom, e ele se torna metabolicamente mais ativo, usado mais para gerar energia. Então, o músculo esquelético, ele secreta esse hormônio irisina, além de fazer outras funções super importantes, como a neurogênese, aumentar os neurônios. Então, fazer com que evite doenças neurológicas, assim como Alzheimer, outras que impactam também bastante as pessoas idosas. Então, outro adendo aí para o treino de força, para o aumento da massa muscular. Tem estudos relacionados também com prevenção de câncer e outros aspectos bem importantes que estão em estudos. Tá? Bom, aumento da densidade mineral óssea, você ter o osso mais forte. A mulher sofre mais após a menopausa por queda hormonal. Então ela fica mais propensa a ter osteopenia, osteoporose, osso mais fraquinho. E que na terceira idade, a pessoa tendo uma queda, pode ter uma fratura e pode até ser
pode até ir a óbito por causa de uma fratura. Então, o treino de força vai ajudar a contração muscular ali no tendão, o estímulo no osso, ele ajuda a formar o osteoblasto, são células que ajudam na renovação do tecido ósseo. Então, mais um adendo para o treino de força. Bom, equilíbrio, aumento do equilíbrio. Você tendo mais massa muscular, você ajudando estabilizando a articulação, você gera mais equilíbrio para a pessoa. Idoso, precisa de equilíbrio? Precisa. Então, o treino de força, só o treino de força já vai ajudar a pessoa a ter mais equilíbrio. Então, outro adendo aí super importante. Bom, sem falar do aumento da potência, você conseguir fazer todas as atividades com mais rapidez, gastando menos energia. E na questão metabólica, a captação de glicose. A gente tem uma proteína transportadora chamada GLUT4, que ela fica escondidinha. Quando a gente faz exercício, treino de força, exercício físico, corrida, uma ginástica, a gente promove esse GLUT4 aí para a membrana, para o exterior, para captar glicose. Ele é insulina independente, então a gente tem o mecanismo da insulina, a gente tem o mecanismo do GLUT4 para captar glicose. Isso é bom para quem? Para quem tem diabetes? É bom. Para quem tem pré-diabetes? É bom. Quem quer deixar os seus níveis normais de glicose? É bom. Então é bom para todo mundo. A gente precisa estimular o nosso corpo a se movimentar. Tá? Falando em capacidade funcional, você melhorar suas atividades diárias, fazer com mais resistência, fazer bem, fazer isso por muitos anos, na terceira idade, com 70, 80 anos, está conseguindo fazer tudo que você fazia com 50, com 40. Então você precisa estimular seu corpo a treinar. E a liberação de hormônios, o treino de força faz com que aumente a liberação de hormônios, GH, hormônio do crescimento, testosterona, IGF-1, catecolaminas, hormônios anabólicos, que fazem o aumento da massa muscular, dão mais energia, dão mais libido. Então, mais um adendo para o treino de força. E o bem-estar no final, a endorfina, você se sentir bem, você está, realizei a sessão, você está bem mentalmente, está bem com o seu corpo. Então, foi um plus aí no final dos benefícios, são uma porrada de coisa boa que o exercício físico promove e que as pessoas precisam saber para ter mais consciência e ter mais engajamento nas atividades e assim se afastar das doenças. Ufa, cansei muita coisa. Esquece, diga aí os últimas, só a gente ir encerrando. Então, para finalizar, a gente precisa lembrar sempre de cuidar da gente. A gente precisa sempre manter o nosso corpo em movimento. Isso vai fazer sempre toda a diferença na nossa vida. E quero agradecer pelo convite e lembrar a todos que estão aqui hoje que olhar para fora, né? Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. É feliz. Jung diz essa frase e faz todo sentido. Então começa a olhar para dentro de você, começa a observar as necessidades que o seu corpo tem, ele manda as mensagens, ou melhor, ele envia as mensagens. Então fica atento. E isso com certeza vai fazer a diferença e você vai se tornar o personagem principal da sua própria vida. E sendo sempre a sua melhor versão. Então, obrigada, Rê. Obrigada a todos. Obrigada, Renan. Obrigada, Rês, né? Foi excelente. Renan Kessi, muito obrigada. Realmente foi legal. Acho que assim, a gente conseguiu transmitir alguma coisinha, se bem que o Renan transmitiu um monte de coisa agora no final. Vixe, Maria. São muitos benefícios, né? Atividades físicas são imensa. Eu digo que realmente é muito importante, né? Para a gente envelhecer com saúde, para envelhecer feliz, né? Porque atividade física faz parte desse bem-estar, né? E aí, gente, só para quem quiser se aprofundar nesse assunto felicidade, que é tão extenso, o pessoal acha que não.
né? É muito extenso, né? Só aqui, então eu falei de 5 bem-estar que precisa ser trabalhado. Hoje nós falamos só de um. Então, se quem quiser se aprofundar um pouquinho mais na parte de inteligência emocional, lancei um curso, estou com um curso aberto para começar segunda-feira, dia 27. Entra lá no link da minha bio, a primeira aula é gratuita, assistam, que aí vocês vão ter ideia do que vai ser essa mentoria. Então é um grupo pequeno, para que cada um possa conversar comigo, tirar as dúvidas específicas, né? Porque cada pessoa tem uma dificuldade, um sofrimento diferente da outra. Então a ideia é que nessa mentoria a pessoa consiga identificar. Primeiro é o que você falou, que é autoconhecimento, né? Não só físico, mas mental. Saber o porquê não está sendo feliz. O que está impedindo de ser feliz, né? Então, a primeira aula é um pouco mais de autoconhecimento, mas depois, para a gente desenvolver e tentar minimizar esse sofrimento, para quê? Para todo mundo ser feliz. Porque é o objetivo da gente ser feliz. Renan e Cassie, muito obrigada. Eu acho que foi muito rico. Eu mesma aprendi um monte de coisa. Algumas eu não vou aprender a falar porque é muito difícil. O Renan fala muito difícil. A minha falta de conhecimento não alcança esse conhecimento tanto aí. Mas espero que vocês tenham gostado, todos vocês que ficaram, que acompanharam a gente, que interagiram com a gente. Não consegui falar boa noite para todos, ou bom dia para quem está no Japão. Mas espero que, quem sabe, a gente faça mais live, né? Cassie e Renan. Agora, a Cassie também tem um curso, gente. Tá no ar, na arte de cuidar? Sim, outubro retorna a ginástica na cadeira, mas é para quem quer se divertir. É uma aula de diversão com bem-estar. Muito boa essa aula, é muito alto astral. Vai renovar as energias físicas e mental. Isso é uma delícia. Vem se divertir na ginástica na cadeira. Renan também, né, Renan? Sim, quero fazer um agradecimento para você, Regina, para você, Cassie. Foi muito bom compartilhar esse momento com vocês, estar contribuindo com informações. Desculpa se eu falei muito rápido. E agradecer a todo mundo que assistiu a gente, tá? Inclusive os meus alunos. Obrigado aí pelo prestígio de vocês. E fazer um convite para vocês, né? Para a Regina, para a Cassie também, para todo mundo que assistiu. E dia 3 estou programando uma pedalada de Santos para o Guaiúba, realizar um alongamento no Guaiúba, depois dar um mergulho e depois voltar para Santos pedalando. Quem tiver o interesse, quem quiser, entre em contato comigo, é gratuito e vamos nessa, desfrutar de atividade física, de natureza. Quantos quilômetros que vai dar isso, Renan? Vai dar em torno de uns 20 quilômetros. Então dá para todo mundo fazer. Dá para todo mundo fazer. Dá de bicicleta. A gente vai bem. Legal, gente. Foi muito bom. Muito obrigada por terem aceito o meu convite e espero que a gente possa vir mais vezes aqui. Boa noite, pessoal. Para quem assistiu, muito obrigada. E quem quiser, vai ficar gravado, tá? No meu Instagram, e eu vou ver se eu passo para vocês dois também. Beleza? Obrigada. Valeu. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera. Boa noite.